Nesse mês, começou a campanha Janeiro Branco, que visa conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde mental e emocional. Segundo a Organização da Saúde, que coloca o Brasil como o país mais ansioso do mundo. A depressão, ela poderá ser a doença mais comum do mundo até 2030. E, pela primeira vez, um estudo da rede de atenção psicossocial vinculada ao SUS revelou que a ansiedade entre crianças e jovens superou a dos adultos em 2023. Para explicar mais sobre esse novo problema de saúde pública, eu convido e recebo aqui nos estúdios do Balanço Geral a Anauí Oliveira Silva, ela que é psicoterapeuta especializada em terapia cognitiva comportamental. Anauí, muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. E olha, é um problema sério, vem crescendo cada vez mais, né? A gente tem acompanhado em todo mundo, aqui no Brasil não é diferente. Agora, quais são os principais sinais da depressão e da ansiedade quando a gente fala em criança e em jovem, que é esse termo levantado agora pelo SUS, né? Pelo esse estudo feito aqui na Saúde Pública do Brasil? Sim, boa tarde, Thiago. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né, que é o Janeiro Branco, para trazer informações e facilitar o dia a dia aí em casa dos pequenos e dos adolescentes. Bom, a depressão e a ansiedade, ela está presente, né, no nosso dia, e as crianças também são afetadas por isso, né? Então, a criança, ela é eufórica, ela é expressiva, ela demonstra muitos sinais dela. Ela é uma criança mais ativa, brincalhona. Aí, de repente, você começa a perceber que tem uma tristeza persistente, né? Um desânimo, uma baixa de energia, parece que ela está mais cansada, um pouco sonolenta, mesmo aparentemente tendo uma noite de sono saudável ou até de qualidade. A criança começa a mudar o apetite. Às vezes a criança comia mais e começa a perder aquela vontade de alimentos específicos ou realmente quase não come durante o dia. Ou vice-versa, a criança começa a ter um apetite mais excessivo e comer mais compulsivamente, né? São detalhes que a gente percebe que ela também vai demonstrar ali no comportamental. Medos. A criança, às vezes, não demonstrava ter tantos medos no dia a dia. De repente, ela está com medo de ir num passeio, de ir na escola, de visitar um amigo, de ir na casa de um tio, de um primo. Evita brincadeiras, competições, tem medo de perder, tem medo de ser criticada. Algumas falas também que também são perigosas para a gente observar na criança. Ela começa a se autocriticar, demonstrando uma inutilidade. Nossa, eu não sei fazer isso, eu não dou conta de aprender aquilo, meu amigo foi melhor do que eu nunca aprendo ou não consigo tal evento participar daquilo. São detalhes que a gente percebe de depressão e ansiedade nas crianças e no adolescente. E quando se fala também em criança, essa geração, né, essa nova geração Sim. agora, o uso também constante do celular. E muita gente me pergunta, né, isso influencia diretamente no bem-estar da criança? Como que isso acontece? Como lidar com isso? Porque as crianças hoje não podem ficar sem mexer no celular, porque elas precisam acompanhar a tecnologia. Porém, não podem só viver aqui, né? Sim, com certeza. Não tem como evitar, não vai ter como a gente fugir disso, né? Tá no nosso dia a dia e elas também aprendem muito por comportamento. Então, como que seria um equilíbrio para as crianças e adolescentes conviverem com a nossa tecnologia? Primeiro, o exemplo de quem está convivendo com ela ali dentro de casa. Os pais podem organizar rotinas para diminuir o excesso ou demonstrar o quanto de celular que eles ficam durante o dia ou em telas, né? Então, tal dia, refeições vão ser sem uso de celular, telas, televisão, videogame, qualquer tipo de excesso de coisas virtuais ou tecnológicas. Nós vamos fazer brincadeiras ao ar livre, né? Não vamos ficar só brincando em joguinhos online, vamos para o offline. Vamos trazer essa criança para a natureza, vamos trazer ela para brincadeiras mais lúdicas, aquilo dos nossos antepassados. Vamos ver como é que o papai e a mamãe brincavam, vamos ver como é que o titio brincava. Ensina aquela brincadeira na prática para evitar. Tudo é equilíbrio, não tem como ficar sem, até porque hoje a tela é um recurso, né? Os pais trabalham. Agora, época de férias, às vezes não tem com quem deixar aquela criança o tempo todo, ou o pai trabalha em casa, home office também, e vai usar o recurso das telas, né? O videogame, o celular ali, ou o tablet. Então, é equilibrar colocando limites e regras. Outra coisa interessante também são os próprios aplicativos de celular que a gente pode colocar para limitar o uso, né? Eles bloqueiam o uso de tela, ele trava. O pai consegue no celular dele bloquear o do filho. Isso, ele baixa esse aplicativo e aí ele já trava. Deu 2 horas por dia, ele não consegue mais acessar. Então, a criança meio que vai ser forçada a usar outro recurso para se distrair. E uma criança depressiva, um jovem depressivo, se torna um adulto depressivo?
há uma tendência muito grande, né? Vamos pensar na ansiedade. Se ela não é cuidada agora, ela pode virar a TAG, que é a transtorno de ansiedade generalizada. E aí sempre vai ser um adulto em alerta, sempre apavorado, com medo, com crise, às vezes até de pânico, com eventos naturais, casuais aí do dia a dia. Então, tudo que é tratado desde o início, a gente vai prevenir para não piorar no futuro. E em qual momento a gente tem que procurar uma ajuda profissional, Anaí? Porque a gente vê uma criança passando por isso, os pais tentam ajudar, às vezes, olha, vamos tentar comer melhor, vamos fazer uma atividade, ó, tá com medo de dormir sozinho, vem dormir comigo, eu falo como pai também, mas chega numa hora que os pais já não conseguem mais lidar com essa situação e para não abandonar a criança, para ela se afundar nessa depressão ou até nessas crises de ansiedade, ele precisa identificar e falar, bom, a partir de agora não é mais comigo, eu tenho que procurar uma profissional. A minha criança está muito diferente ou o meu adolescente está muito recluso. Ele está num isolamento social extremo, só dentro do quarto, só dentro de ambiente fechado, não interage, não conversa, não tem diálogos, não participa de eventos sociais. Ele evita muitas situações e cada vez mais introspectivo, semblante mais baixo, sobrancelha e olhar mais caído. Cada vez menos apetite, é um pouco mais agitado, numa grosseria, uma parte mais desafiadora, enfrentando os pais, respondendo os pais mais ríspido, mais agressivo. Aí ele vê que aquele limite ele já não consegue mais controlar, meu filho já não corresponde ao que eu estou tentando interagir com ele, então eu vou buscar o recurso talvez de natureza, também não deu certo. Conforme ele vai eliminando as listas de possibilidades de tentativa, ele já pode ir para o psicólogo ou um terapeuta. Isso numa escala, né? Mas quanto antes começar a terapia, menor vai ser os danos ali, os efeitos que aquela criança pode sentir de sofrimento emocional. Porque muitos adultos recorrem a medicamentos, né? E isso não é Sim. indicado em nenhuma fase da vida. Há casos que pode ser necessário, Fala em né? automedicação. E a automedicação, Em automedicação. não, Porque, de assim, forma é alguma. diferente de você ou de um médico, alguém prescrever um Isso. medicamento, mas você, por conta, o meu amigo toma, eu vou tomar também. Ou aquela fórmula que dá certo para o vizinho, eu vou tomar também. Isso é uma forma geral, né? De todas as idades. Isso, por favor, não. Principalmente com criança e adolescente, né? Nem com adulto, nenhuma faixa etária. A gente precisa realmente ir a direcionar, se realmente eu não conseguir com técnicas manuais ou de terapia, ir ao médico e ver se realmente precisa de uma medicação, mas a automedicação não pode, não funciona, pode ser muito prejudicial. E até aproveitando a sua presença aqui, citar também sobre a questão das escolas, né? Uma polêmica muito grande, alguns estados proibiram o celular nas escolas, para crianças, para adolescentes, o estado de São Paulo também tem essa polêmica, o Rio de Janeiro. Sua opinião sobre isso, na questão dos estudos? Ele pode ser um aliado, mas ele pode ser um grande vilão também, né? Sim, continua sendo um recurso, né? Mas ele vai distrair a criança, ele pode atrapalhar na memorização, a criança vai ficar mais desatenta, ela vai ficar sempre ali confusa. Eu presto atenção no professor ou eu quero mexer no celular? É muito tentador, né, as redes sociais, a vontade de estar ali toda hora, né? Então, ele já não tem o cérebro ainda formado, está em amadurecimento, ele não tem aquele controle emocional para falar, não, agora não é hora de mexer em telas e nem em rede social. Ele vai ficar ali toda hora confuso e disperso. Então, proibir, né, dentro da sala de aula acaba trazendo mais benefícios, que é como se fosse uma regra, uma limitação de carga horária excessiva em ambientes que não convém. Isso é muito importante, tecnologia a favor, eu sei, porque meu filho, por exemplo, conversava com a Alexa para fazer lição. Eu tive que ligar a Alexa, quanto que é tanto mais tanto, né? Tá tudo fácil, aí a criança fica preguiçosa, não quer pensar. Agora você tem também aquela questão, um pai ansioso, uma mãe ansiosa, isso pode prejudicar também, a criança pode acabar pegando esse modelo dos pais, e o pai não percebe, mas ele está fazendo com que o filho se torne uma pessoa depressiva ou uma pessoa com ansiedade? Sim, com certeza. A criança ela aprende primeiramente, por exemplo, né, o comportamental, ela visualiza e reproduz. Né? Às vezes vai falar ali dentro de casa e parece que não acessou aquela criança. Por quê? Porque ela está visualizando o que os pais fazem e começa a reproduzir. Se o meu pai e minha mãe faz, eu também posso, né? Por que não? Aí, quanto mais esse pai usa, quanto mais ele continua ali. Não, peraí, filho, um minutinho. Tá ali no celular. Só mais um minutinho, televisão. Só mais um minutinho, vai lá e joga videogame. A criança já fica condicionada a fazer aquilo. Ela não consegue ter outro raciocínio para tentar sair daquele modelo. Anaí, até aproveitando, já encerrando, quem tiver mais dúvidas, qualquer questão, né? Existe um suporte na rede pública, tem a rede particular também. Quem o pai e a mãe deve procurar direto uma psicoterapeuta, uma terapeuta, um médico, no momento que identifica que precisa dessa ajuda para o filho adolescente, para o filho criança, ou até para si próprio, qual é o caminho? Rede pública, rede particular?
veio a dúvida, não estou conseguindo mais alinhar e equilibrar a vida ali do dia a dia do meu filho, ele está muito agitado, muito ansioso, muito deprimido. Procura o SUS. Vai ter um encaminhamento, né? A pediatra vai ver se realmente precisa de um especialista, vai fazer um encaminhamento e já vai conseguir. Ai, não vou pelo SUS, eu vou pela rede particular. Vai lá, procura junto com a sua criança, psicólogos, terapeutas, que ela comece a se identificar, que ela goste, que ela ache interessante, que ela vá com a cara da pessoa, do especialista ali, para ela se sentir bem. Porque ela tem que sentir parte daquele processo de terapia. Tem que naturalizar a terapia. Aí, como se fosse uma ida ao dentista, ao pediatra, para ficar cada vez mais fácil cuidar desse emocional e não ter prejuízos depois. O próprio pediatra consegue identificar Sim, ele vai. Pelo sintomas. SUS, ele vai encaminhar, né? Entendi. Agora, se for de forma particular, vai diretamente. Ou numa rede social, de fato, né? Que os psicólogos divulgam, ou pode jogar na internet, procurar ou pedir alguma indicação. Tá certo. Anaí, tem alguma rede social que você quer divulgar com a gente? O pessoal pode seguir, acompanhar seu trabalho? Sim, por favor. Pode ser da clínica que eu trabalho, a Clínica Reativa, ou também no meu próprio Instagram, que é Anaui Oliveira, Hanaui. Tá certo. Quem tiver qualquer informação, qualquer dúvida, a Anaí está aqui à disposição da gente também e com certeza vai te responder. Tá certo, Anaí? Muito obrigado pela presença aqui no Balanço Geral. Volte sempre muito bem-vinda aqui no Balanço, esclarecendo essas dúvidas. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, tá com a criança em casa nessas férias e tá identificando algum desses sintomas, desses traços trazidos aqui pela Anaí, fala, olha, eu acho que eu preciso ligar o botãozinho, anteninha de atenção, para não deixar o meu filho, que é criança, se tornar um jovem depressivo, um jovem ansioso ou um adulto também com essas características, que é, infelizmente, a doença que o Brasil deve atingir em 2030, a principal doença, a questão de saúde pública em todo o território nacional.